Boa noite, Manuel Luiz do Nascimento. Boa noite, Antônio. Estamos aqui em mais uma das nossas séries de palestras. Hoje falaremos um pouco a respeito do trabalho de desenvolvimento científico, ambiental da ONG no Mar e conheceremos um pouco mais da atuação dessa ONG e das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas. De suma importância para nossa entender o nosso meio ambiente, para a educação da nossa sociedade, a educação ambiental. E vamos começar reforçando mais uma vez que esta palestra de iniciativa da Academia Tourense de Ciências, Cultura e Política, tendo hoje como um dos nossos entrevistados um dos nossos membros fundadores, Manuel Luiz do Nascimento, com a palavra. E a primeira pergunta vai ser a respeito de sua origem, infância e quando que teve esse primeiro contato com a biologia ou despertou esse interesse. Por favor. Antônio, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, aí através da Academia Tourense de Ciências, Culturas e Política, aqui, qual eu, com muita honra, faço membro também, né, e sou muito grato por tudo que vem acontecendo, já dentro da academia, com as perspectivas justamente de desenvolvimento aí, tanto na cultura quanto na política, mas com esse foco da ciência, que é o que nós vamos falar um pouco hoje sobre o projeto no mar. Mas, respondendo a primeira pergunta de vocês, é o seguinte, a minha infância foi uma infância muito agradável, né? Mesmo vindo de uma de uma família muito pobre, uma família aqui da comunidade muito pobre, como é conhecido por alguns, sabidos, né, melhor dizendo, porém, mas foi uma infância muito feliz. Eu não tenho muito o que reclamar da minha infância, não. O despertar dentro da biologia, qual é a minha formação, minha graduação, a minha graduação, na verdade, eu acho que ela se deu com o movimento escoteiro, né? O movimento escoteiro me encaminhou muito bem para o que eu queria ser da vida. Mas também a biologia não foi o primeiro momento pensado. Na verdade, eu queria ser um contador de história, né? Eu queria ser um historiador, que eu contasse desde a história da minha cidade, né? As grandes histórias a nível nacional, estadual, mundial. Então, eu queria ser um historiador, na verdade. Mas um historiador, aquele que fosse mais cômico, que contasse história. Era isso que eu queria. E a biologia, ela sempre andou comigo dentro dos meus acampamentos, dentro da minha vida, minha infância toda a minha infância foi dentro aqui das nossas vegetações, né? Da nossa caatinga, foi de muita praia. Então, eu era um biólogo desde o do dia do meu nascimento, eu convivi muito com isso. Então, veio se profissionalizar com o tempo, né? E com a idade. E Perfeito. isso eu sou muito feliz. Ok, vamos adiantando e já emenda uma na outra, que é a respeito da sua formação acadêmica. Você termina o ensino médio, como é que acontece? E aí você tem esse contato com a graduação, depois faz especialização. Conta para nós, pouco. Então, na verdade, todo o meu ensino, né, educacional, ele vem da escola pública aqui em Torres e no Rio Grande do Norte. Eu ainda tive no Rio no primeiro ano do ensino médio, eu estava no Rio de Janeiro, lá em 1999. Mas toda a minha formação vem da escola pública, né, qual sou muito grato, por isso que eu tento dar um respaldo à sociedade com ciência hoje, né? Mas eu terminei o ensino fundamental e médio aqui em Touros, no Juqueira Ares, fui aluno do Tabelião, mas antes fui aluno do Coronel Antônio do Lago, né, no ensino fundamental, mas também tive um grande prazer de ter conhecido a APAE, né, que é a Associação de Pais
dos amigos dos excepcionais. Eu tive um pouco passando por lá pela PAI, qual sou muito grato, pela empatia que eu tenho a todo mundo que faz parte dessa sociedade, né? Então, mas isso, aí logo surge aqui o campus da UERN em Touros, né, quando eu termino o ensino médio. Na verdade, o curso não tinha, na época, tinha biologia, física, química e matemática. Eu, na verdade, entro para fazer física primeiro, porque eu tive um professor lá no Rio de Janeiro, no IENF, né, chamado Pedrotti, e esse cara, ele empurrava um quadro e perguntava quem estava fazendo uma força, se era ele sobre o quadro ou o quadro sobre ele. Aí eu resolvi que já não queria mais ser historiador e ser físico. No final, agradecido a Deus por ter realmente me dado todas essas oportunidades de graduações, mas estou e sou biólogo hoje com muita gratidão. E foi aqui no campus da UERN, em Touros, né, que eu tive a minha graduação, fiz uma pós-graduação logo em seguida na UFRN, em Gestão Costeira Ambiental, lá no DOL, né, o Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN, e como estudante da graduação, então eu resolvi abrir uma ONG, porque na verdade eu queria como era que estudava, como era que você era um cientista, como é que você virava um cara de pesquisa, de base de pesquisa, né? Como nunca tive orientações para isso, encontrei um professor, ao qual sou muito grato, que era contratado pela UERJ, chamado Jorge Luiz Ferreira Raminelli, para os íntimos, professor Jorge, né? O professor Jorge Raminelli, e que me orientou a escrever um pouco. Quando eu levei para ele a possibilidade, eu conhecia muito um pouco dessa nossa área geográfica aqui de Touros, São Miguel do Gostoso. Então, comecei um plano piloto, sabendo que lá tinha um senhor chamado Seu Anselmo, que cuidava de tartaruga. Eu passei um ano morando lá nos Morros dos Martins, hoje distrito de São Miguel do Gostoso, que ia todos os dias à praia com esse senhor, Seu Anselmo, fazer o levantamento da quantidade de ninhos que ele encontrava. Às vezes era um, dois, às vezes nenhum, né? Isso sem nenhum tipo de base de pesquisa. Então, comecei a estudar, ver como era que eu trazia isso para dentro de uma base de pesquisa, como é que eu estudava cientificamente. Então, com essa ajuda do Jorge, eu fui escrevendo o que eu vi, o que a gente encontrava, e aí a gente foi chegando dentro das metodologias. Fui ter que ler sobre as pessoas que estudavam já sobre tartarugas marinhas, né? Eu tinha um professor que hoje considero muito próximo a mim, que é colega, amigo, não sei se eu posso chamar, mas vou chamar aqui de amigo, mas é um colega que o professor Flávio, ele é da Cetáceo da Costa Branca, do Golfinho Rotador, e também pedi algumas orientações a ele, né, com o tempo, e isso veio a culminar hoje com mais de 16 anos de trabalho e pesquisa junto a essas pessoas, junto ao Cetáceo da Costa Branca, ao professor Jorge Raminelli, a todo o grupo que faz a NUMAR aqui. Nós temos aí um grupo de 9 pessoas, entre biólogos e parceiros, né? Esses parceiros a gente gosta de chamar eles. Antigamente a gente chamava eles de tartarugueiros, hoje a gente chama de pesquisadores, mesmo sem ter uma base voltada de formação, de graduação, ou da área, ou de nenhuma área ainda, né? Mas a gente tem todo ano muita gente com a gente trabalhando. Hoje, Touros, a gente tem uma média de 300 ninhos de tartaruga entre Touros e São Miguel do Gostoso. Esses ninhos de tartarugas aqui, eles são contabilizados como nativivos, natimortos e ovos não eclodidos, ou se não ovos gorados, né? Então, a gente faz toda essa contabilidade dentro de um padrão a nível internacional de metodologia de pesquisa, e a nossa metodologia ela é a mesma aceita no TAMAR, como em qualquer outra instituição que pesquisa esses animais no mundo inteiro, bom? E esse levantamento, todo ano a gente tem uma licença ambiental, o qual nos deixa livre para pesquisa. Nós temos lá uma licença do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Bioconservação,
e do IBAMA, aonde a gente tem lá o que a gente pode e o que não pode, já dentro da nossa licença. Dessa pesquisa com esse animal direto, a gente tem alguns outros tipos de pesquisa e de estudos que a gente faz, um trabalho com a educação ambiental nas comunidades praieiras, né, que a gente tem lá nosso pessoal trabalhando, né? A gente trabalha aqui entre Rio do Fogo, a nossa área licenciada para a gente trabalhar, elas são mais de 80 quilômetros, infelizmente pelo quantitativo de pessoas e pela nossa logística, a gente não abraça de maneira igualitária, senão hoje a gente passaria de mais de 600 ninhos desses animais. O que tinha, né? Quando nós iniciamos nossas pesquisas... Só um momento. Justamente, desculpa interromper, mas é isso, já para a gente continuar. A resposta, a pergunta na sequência seria justamente essa, né? O que sabíamos e hoje, o que nós sabemos hoje sobre as pesquisas desenvolvidas a partir da ONG, né, no mar, ou seja, o antes e o agora. Por favor, a respeito das pesquisas. Então, Antônio, existe 7 espécies de tartarugas marinhas no mundo, tá certo? 5 delas ocorrem nas águas dos mares do Brasil, né? E 3 delas hoje ocorrem aqui no campo de pesquisa. Eu estou falando mais de 15 anos de pesquisa. A gente tem certeza de 3 dessas 7 espécies mundiais, 5 que ocorrem no Brasil, 3 delas já ocorrem aqui. A tartaruga Erecmocheles imbricata, né, que é uma chamada tartaruga de pente, mais conhecida pelos navegantes ou pelos atuais pescadores aqui, desde os antigos navegantes dos navios negreiros, quando ele pegava esses animais e colocava em cima das suas embarcações para se alimentar de seus ovos, da sua carne, e o seu restante do material desse animal, o que é que eles faziam? Eles usavam o seu plastão, que é a parte de baixo desse animal, para fazer vários tipos de materiais, né, tipo brincos, apetrechos, né, para o seu corpo. Também usava o seu casco, tipo como fosse uma bacia ou algo do tipo que eles tivessem necessidade, e assim sucessivamente. Hoje, essas espécies aqui, que é a tartaruga de pente, que é um animal que é bem seletivo, né, em toda a praia, e aí a gente ainda identifica uma praia ambientalmente com um certo nível de limpeza, onde possa desenvolver vários tipos de outros animais, né? Ali está uma cultura bem aproximada de equilíbrio ambiental, que a gente chama. E existe a mais nova, é uma espécie chamada Lepidocheles olivácea, ou seja, apenas lepi, como algumas pessoas chamam, ou tartaruga oliva, tá? É mais comum conhecer ela dessa maneira. Esse é o menor animal que existe no Brasil e no mundo, né? É um animal bem pequeno, 40 centímetros, ele já é um animal adulto. Mas esse outro animal que eu estou falando, ele chega a uma fase adulta entre 77 e 80 centímetros, ou seja, o dobro para ele atingir essa fase adulta. Esse período de maturação, né? Aí tem uma terceira que ela ocorre numa menor quantidade, né? E que é chamada a tartaruga verde, tá? E esse animal, a Lepidocheles, ela seria a segunda com maior quantidade de ninhos, e a terceira seria essa tartaruga verde. Esses animais, quando nós iniciamos, a gente só encontrava um tipo de animal, né? Chamava de tartaruga verdadeira, os pescadores na época, o careba, né? Que é essa tartaruga de pente, tá? Esses nomes, o nome científico a gente sabe que ele não muda, né? Independe do que eu estou estudando aqui ou em qualquer parte do mundo, mas esses nomes só no Brasil, essas tartarugas, elas têm vários nomes, tá? Depende muito dessa comunidade praieira, como é que os antigos chamavam esse animal, os pescadores ali, que por ali viviam, então muda um pouco de nome. Careba, tartaruga verdadeira,
cabeçuda, né? Lepi, oliva, então vai muito das comunidades. Mas vamos lá. Esses animais, hoje, quando nós iniciamos, então, a pesquisa há 15 anos atrás, né? Vamos fazer 16 anos de ONG agora, quando nós iniciamos essas pesquisas, só se encontrava a tartaruga de pena. Com o tempo, com as técnicas que a gente descobre, hoje a gente identifica que animal é, através do seu casco, a gente identifica todos esses 7 animais no mundo inteiro, né? Tem certas peculiaridades que só quem está na pesquisa campo a campo, dia a dia, ou realmente alguns estudos de teórico, é que a gente começa realmente a descobrir através dessas técnicas de campo, ok? Mas hoje a gente tem, então, o que mudou de lá para cá, com 15 anos? A gente não é porque encontrou um ninho numa temporada e aí, hoje uma temporada nossa é um ciclo fechado, ano a ano. Antes era 8 meses, tá? Mas a gente continua o ano inteiro tendo aqui e ali um ninho novo que aparece, um animal que sobe para desovar fora do período. E esses animais, né, o que é que acontece com eles? Iniciamos com uma espécie, depois descobrimos uma segunda espécie, e agora a Lepidocheles, que a gente vem há mais de 5 anos encontrando todos os anos esses ninhos desses animais. Tem a tartaruga verde, ela tem uma porcentagem de 0,3% da nossa quantidade de ninho, então é muito pouco, mas nós temos. É um animal muito mais voltado à ilha, né? Então aí a gente já tem dentro da nossa base de pesquisa, porque esses animais eles estão desovando aqui, se é um animal especificamente que desova em ilhas, tá? Aí a gente da base de pesquisa fica se perguntando, fomos uma ilha um dia, né? Então, essa resposta pode vir no futuro, tá? Bem próximo. Nós temos a tartaruga oliva, que, como eu já falei, mais de 5 anos, e nós temos uma nova área de pesquisa dos animais que atacam nossos ninhos. Os nossos ninhos são sempre atacados pelo cachorro do mato ou por raposa, né? Guaxinins, tatus. Nós temos várias serpentes que atacam nossos ninhos. Então, é uma coisa muito mais macro. Mas nós fomos além, né? Eu tive com um professor lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco, um trabalho agora a nível mundial, saiu, né? Foi aceito na Ecology, né, a revista internacional, um trabalho que nós fizemos aqui nos nossos ninhos de encontrar, a gente estava encontrando muito anfisbênias, né? Vulgarmente a gente chama aqui esse animal de cobra de 2 cabeças, é muito mais interno por ela viver né, dentro desses ninhos, né? Então, nós fizemos um trabalho a nível internacional agora, que foi publicado em junho do ano passado, já estamos com um ano aí dessa publicação nessa revista, sobre os ataques de anfibênias nos nossos ninhos e o que é que eles provocam, né? Se ele tem realmente um grande impacto ou não. Então, a gente está numa segunda parte, vendo se esses animais dentro do seu trato intestinal, eles realmente ingeriram esses ovos ou só perfuraram. Então, a gente já está além, já descobrimos que eles agem nos nossos ninhos. De que maneira a gente já descobriu, já falamos lá, está no nosso trabalho. E agora a gente quer saber se realmente eles se alimentam desses ovos. Tá? É isso. Nossa base de pesquisa, cada ano ela vem crescendo. Ok. Pois não, Tudo bem, maravilha. Continuando então, vamos avançar. Além dos inúmeros tipos de peixes que sabemos habitar, que vivem, que existem em nossa costa, quais outras espécies marinhas podem ser encontradas em nossa costa litorânea? Por favor.
Eu particularmente, eu pesquiso tartarugas marinhas, né? Eu poderia falar que a tartaruga marinha a gente chama urubu do mar, ela faz uma limpeza, tá? Eu falei anteriormente que onde há tartaruga há um equilíbrio ecológico e ambiental marinho, realmente. E ali pode se desenvolver todas as espécies que ali vivem, né? Quando a gente está desde do espalhamento praial, que é essa parte de areia que a gente chama, que ali o mar sobe e desce, né? Faz essa, como a gente chama vulgarmente aqui, encher e secar, né? Essa parte do mar. Desde ali é uma biota muito rica, né? Muito rica mesmo. Então, onde esses animais estão, eles fazem meio que o controle biótico mesmo, né? Por exemplo, esses animais, muitos deles, eu não estou falando num total sobre alimentação, a gente depois pode fazer várias lives dessa, vários momentos desse, falando de um todo desses animais. Mas esses animais, eles se alimentam, alguns como a tartaruga verde, que aí é um animal que está muito mais na costa, é um animal muito mais predado pelas redes de forma, vamos dizer, pelos apetrechos de pesca, né? Eu não estou dizendo que o pescador mata esse animal, tá? Estou falando que ela é muito mais acometida pelos apetrechos de pesca por viver muito mais na costa, ou perto dos ambientes recifais onde esses animais mais se encontram. Então, quando você joga uma rede de pesca, que ela não esteja dentro dos padrões para esses animais respirarem, esses animais eles têm 2 pulmões iguais a gente, eles respiram justamente, por isso que eles submergem e volta lá para respirar e depois vai de novo, então ele fica muito nesse percurso, subir, descer, respira, vai buscar oxigênio de novo, e quando eles estão fazendo esse percurso, eles fazem essa limpeza toda nesse oceano. Onde tem tartaruga, está fazendo uma limpeza, né? Já falei, o urubu do mar. Esse animal ele tem uma importância incrível, é muito fácil falar desse animal como... Mas eu tento mostrar aos pescadores, quando a gente está dando uma palestra sobre esse animal, da importância desse animal para o pescador, tá? Se logo esse animal está fazendo essa limpeza, ele está fazendo o constante equilíbrio desse ambiente, então todas as espécies daquela cadeia de topo, né, que a gente chama, dos grandes animais aos pequenos animais, os peixes como qualquer um outro, crustáceo, né, desde um náufragozinho, eles vão se desenvolver melhor e vai ter em quantidade certa para cada cadeia dessa, tá? Um animal de topo, um exemplo. Para ter uma ideia, um tubarão ele vai comer uma quantidade de animais maiores, tá? Que já são predadores dos menores e assim sucessivamente numa cadeia. Por que isso acontece? Só que esse animal ele se alimenta de uma certa quantidade maior, tá? E os menores se alimentam ainda de uma quantidade maior. Então é uma sequência. Então, se está em equilíbrio, essa cadeia está em equilíbrio, tem alimentação para todo mundo, não há um estresse nessa biota e todo mundo vive em comunidade, ou seja, alimentação certa para todo mundo, na hora que cada um precisa, sem perdas de nenhuma dessas cadeias essenciais para a sobrevivência do humano aqui fora. Então, a tartaruga marinha, ela tem uma importância muito grande para a vida humana que está aqui fora, certo? É isso que é importante. É como se a tartaruga servisse como uma espécie que equilibra a cadeia produtiva, a cadeia dos animais. Sim, a gente chama isso. E aqui fora, né, a gente vê muito a tartaruga, principalmente por grandes instituições, muito voltada só ao turismo, né? Mas a importância desse animal, ela é extremamente ecológica e econômica, tá? Eu não deixo só esse animal como ele seja o equilíbrio ecológico, ambiental, e não, sim, ele é um equilíbrio justamente dessa cadeia econômica, tá? Mas assim, a dúvida que ficou é justamente, você fala desse papel importantíssimo, né, de equilíbrio,
mas você não teria em mente, não precisamente, que eu acho que isso exigiria um pouco de mais de pesquisa, mas animais marinhos que são recorrentes ou deixaram de ser, você tem percebido isso quanto biólogo? Por exemplo, leão marinho, golfinhos, espécies de golfinho ou tubarão, baleia, isso Uhum. já em algum momento em Touros ou nesse litoral norte Ah, parou de acontecer, enfim. Não, nós temos aqui, nós temos encalhes de vários animais, né? Desde um pinguim, que é quase incerto, né? Mas nós já tivemos aqui encalhe de pinguins, nós temos aves marinhas, nós temos encalhe de golfinhos, né? Não só encalhe, nós tivemos encalhe de baleia agora, mais de 30 animais aí, o 2018 para 2019, aqui na região, salvo engano, 2018 para Mano, e 2019. justamente isso, existe uma preocupação, ou já despertou, é claro, as limitações de recursos, principalmente recursos humanos para pesquisa, mas existe essa preocupação em relação à contabilização, a acompanhamento desses tipos de encalhamento, a ano, tipo, de forma que durante uma década houvesse um levantamento. Já pensou nisso? O que você me diz? Na verdade, nós que pesquisamos tartaruga marinha direto, nós temos uma rede nacional chamada de Retamana, a gente se encontra uma vez no ano para bater papo só sobre tartarugas marinhas, as pesquisas no Brasil inteiro, com quem nós estamos pesquisando, o que estamos trabalhando, quais as universidades que estão envolvidas, as instituições não governamentais, então a gente se junta uma vez no ano. Não diferentemente, existe também uma outra rede chamada Remani, que é uma rede qual ela está muito mais voltada à contabilização desses animais, aonde nós temos pessoas dentro da nossa rede que faz parte lá da Remana. Então, a gente tem uma conexão, na verdade, de fortalecimento dessas ideias de pesquisa de toda a biota marinha, certo? Alguns estudam especificamente tartaruga marinha, mas a gente tem lá alguém da tartaruga marinha que está lá dentro da Remane. Então, nós temos membros da nossa rede, como o Cetáceo da Costa Branca, entre outros, que estão lá na Remane. Então, tem lá o professor Flávio, né, da Cetáceo, com a professora Simone e seus edis, que estão lá nessa outra rede, e todos os encalhes que nós temos aqui é repassado. Então, nós temos aqui um levantamento de anos, né, de tudo que encalhou na nossa área, que a gente está começando a escrever agora em parceria no Mar, Cetáceo da Costa Branca, a gente vai ter algumas publicações de levantamento justamente mais desses 10 anos de encalhe, de que tipo de animal, qual foi a praia que encalhou. A gente está fazendo um levantamento, porque encalha muito mais golfinhos entre São José e Monte Alegre. Então, é uma pergunta que a gente está se fazendo. E entre touros de Rio do Fogo a touros, porque encalha geralmente ali em Carnaubinha. Então, a gente tem esses pontos tudo mapeado, marcado, georreferenciado, desde um ninho de tartaruga que a gente tem durante esse tempo todo. Cada ninho nós temos um ponto de GPS, tá, ali georreferenciado. Então, tem muita coisa ainda para ser publicado, mas, na verdade, a gente tem muito material, muito produto que não foi publicado ainda, nem em trabalhos científicos de graduação, nem nada. Então, a gente tem muito material já pronto para ser publicado. Mas nós temos, sim. Que interessante, né? Pensar também, você fala a nível nacional, regional e nacional e também local, né? Pensar uma espécie de observatório para que isso seja constante, permanente e que, além das publicações acadêmicas, que é um público, querendo ou não, muito restrito, que essas publicações já atinjam a sociedade local, principalmente, que a gente vai entrar na última pergunta, né? A respeito disso, que é a conscientização. Qual o papel da ONG em relação à educação ambiental e as consequências dessa educação para a nossa sociedade? A mesma pergunta se repete. O que você percebe hoje que não percebia antigamente, antes da atuação da ONG? Seja por meio de projetos educacionais em escolas, com crianças, jovens, até mesmo adultos, ou mesmo com a sociedade, a comunidade pesqueira, os caiçaras, né? Como é que você tem observado isso? Beleza, Antônio. Rapaz,
Eu acho que a parte mais forte da ONG no mar é justamente a educação ambiental, sabe? A gente faz o levantamento científico desses animais. O que era que a gente tinha no ontem, que a gente já não tem mais hoje, graças a Deus e à consciência desses pescadores, né? Quando nós começamos a pesquisar, o pescador tinha muito medo da gente, porque ele achava que nós éramos do IBAMA, de IDEMA, dessas instituições mais de fiscalização. Então, foi um pouco difícil a gente chegar até atingir os pescadores por onde a instituição está. Com pouco tempo que a gente se aproxima deles, aí quando a gente inicia um trabalho com polícia ambiental, em um momento muito lá para trás, no nosso início, algumas pessoas que eram dessa instituição vieram fazer um trabalho aqui de educação ambiental que nós chamamos, mas aí levaram, prenderam rede, e nesse prender rede ficou muito mais difícil a nossa aproximação de novo, ou seja, desmontar uma parte do que a gente tinha feito. Porém, o tempo se passa e hoje nós temos uma CIPAM, uma Companhia de Polícia Ambiental, muito, muito, muito bem equipada e preparada. Os homens, pelo menos, que a gente tem tido nos últimos aí 12 anos que passaram pela CIPAM e estão hoje, a gente é de uma gratidão imensa por esse pessoal, que hoje ele tem uma conscientização de olhar para o pescador, ter uma empatia maior, vir realmente fazer um trabalho de educação ambiental quando a gente precisou deles, não foi diferente disso que eu falo por último. E as instituições também, o IBAMA, o IDEMA, quando a gente precisa. Hoje a gente é muito mais conscientizado, eu acho que são pessoas muito mais politizadas, na verdade, para lidar com as situações que eles encontram com o meio ambiente, né? Então, nós somos gratos a essas instituições. E não diferentemente do ICMBio e do TAMAR, né? Que é quem nos dá licença, que treina a gente, e as parcerias que vêm agora, como a rede Remane, Retamane. Então, a gente está no momento auge, né, de aí 15, 16 anos, é que a gente realmente agora está descolando, subindo para esse ponto que a gente realmente precisa de conscientização. Aí vem, com todos os trabalhos feitos de educação que a gente tem feito, hoje a gente encontra pescadores que antes que a gente sabia que eram, matavam tartaruga, que trocavam os seus ovos por ovos de galinha, que vendiam a preço de ovos de galinha, hoje isso já não existe mais. Como também a conscientização de alguns filhos de pescadores que dizem, olha, papai estava indo para o mar pegar tartaruga, mas não prenda meu pai não, vá lá que ele não pega tartaruga. Então até isso tem essa conscientização. Nós temos um problema ainda com algumas comunidades tipo muito mais voltada ao turismo, porque o pessoal acha que esse ovo de tartaruga é afrodisíaco, e aqui e ali alguém come uma carne de tartaruga, mas a gente já não tem mais prisão por isso, a gente já teve prisões de pescadores que chegavam, traziam 3, 4 animais e tinham o prazer de tratar ali na praia, a comunidade vendo, né? Então foi feito um trabalho, tivemos sim alguns embates jurídicos, mas graças a Deus hoje a gente entra e sai dentro das comunidades, a hora que a gente quer, dentro de cada comunidade, a gente tem um prestador de serviço lá, na verdade não um prestador de serviço, mas um voluntário, né? Melhor dizendo, o quanto os demais, todos que estão na ONG são voluntários, mas Rio do Fogo tem um voluntário, Carnalbinho tem um voluntário que marca ninho, que diz sobre o ninho, aí a pessoa vai lá, e hoje o nosso maior voluntário são os pescadores, cara, e o povo da própria comunidade. Eu tenho uma família lá em São José, em Monte Alegre, que é os nossos voluntários, que é uma família inteira, a família do Osimã e da Anne, né, e vem o Matheus, vem a menina dele. É um povo que tem seus trabalhos, que acorda antes das 5 horas, vão para a praia para voltar para de 7 horas já estarem no trabalho dele. Então, assim, mas é uma família, em uma comunidade, tá? Então, assim, graças a Deus, hoje a gente não tem os trabalhos iniciais que a gente tinha, não. Eu, quando fiz o projeto piloto há 15 anos atrás, né, lá, na verdade, eu até digo mais de 15 anos, mas é porque eu passei um ano estudando sem solo, fazendo levantamento, e em 2003 eu
numa comunidade chamada Morro dos Martins, pertencente a São Miguel do Gostoso, tinha uma pessoa que vendia, trocava, vendia os ovos, eles pegavam esse animal e cortavam, vendia as abas a preço de abadicação para uns chineses, e tinha um que matava para tirar a carne, para vender a carne nos botequinhos para vender, né? Em São Miguel, Touro, Rio do Fogo, ele vendia carne de tartaruga. Quando eu fui fazer um levantamento de casco esses animais que ele jogava o casco, né, atrás lá dentro dos matos, quando nós fomos lá pegar, eu tirei 38 cascos intactos, né, que dava para reconhecer espécie e tudo. Tirei 62 cascos, que era muito difícil, teria que ter alguns trabalhos genéticos para reconhecer que espécie era. E pedaços de ossos, entre outros animais. Ou seja, se a gente fosse contabilizar tudo, dentro de 13 anos, nós conseguimos pegar uma média de mais de 160 animais mortos, tratados nessa praia entre São Miguel do Gostoso e Morro dos Martins. Né? Então, assim, isso foi um pouco chocante, né? A gente percebeu, teve um trabalho bem fotográfico, a gente ainda tem esse material hoje, nunca... Mas é assim, tem gente que não gosta nem de ver quando a gente mostra essas fotografias, porque era o pau lá do lado que foi metido na cabeça desse animal, estourado a cabeça desse animal, ou seja, ele sacrificava o animal ali, né? Encontramos faca que sangrava esses animais que já deixava ali na praia. Então, a gente teve que ir com um trabalho muito, 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 muito forte mesmo com a educação ambiental. E a comunidade, graças a Deus, através das igrejas lá, tanto católica quanto o pessoal da religião protestante, né? Começamos a iniciar um trabalho, na verdade, para mim atingir todos da comunidade, eu fui primeiro às igrejas. Né? Então, quem estava